Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra, Deus, daquilo que o nosso coração tem sido cheio do Teu Evangelho. Cada vez mais, Senhor, nós temos crescido na fé, porque a Tua palavra nos alimenta, Deus. Que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, que o Senhor possa nos abençoar, que o nosso coração seja sempre uma terra boa, onde a Tua palavra vai ser plantada e venha gerar frutos, que ela vai crescer de uma maneira saudável e venha gerar frutos, Pai, na nossa vida e nas pessoas que estão ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos continuar aqui na nossa série de Gálatas. Hoje eu quero entrar eu vou discorrer aqui sobre o capítulo 2 de Gálatas. Então, você que tem a sua Bíblia aí, pode deixar a Bíblia aberta. Senão o Giga vai estar colocando aqui, pode abrir no capítulo 2 de Gálatas. E quando a minha proposta é de fazer uma pregação expositiva de algum livro da Bíblia, o desafio para nós aqui é a gente conseguir colocar isso que está aqui na Bíblia de uma maneira prática na nossa vida no dia a dia, né? Porque senão fica meramente um estudo aqui do livro de Gálatas, do seu contexto e tal, porque Paulo escreveu e qual era o problema das igrejas que tinha, mas às vezes a gente tem um desafio de conseguir linkar aquilo que eles estavam vivendo lá para os nossos dias, para aquilo que a gente está vivendo hoje, porque senão não tem sentido, né? Não somos estudantes de história aqui para entender só do contexto de lá, mas sim aplicar isso na nossa vida e com que isso seja eficaz na nossa vida, para que isso possa somar hoje na nossa vida, na nossa segunda-feira, na terça, né, quando tem os desafios que a vida ela traz a nós, e a nossa resposta a esses desafios trata muito dos valores que nós temos enquanto pessoas, enquanto cristãos. Então, a gente tem esse desafio. E eu quero ler alguns trechos aqui, e eu quero conseguir, de alguma forma, amarrar isso ao desafio que nós temos hoje. O desafio que Paulo tinha com aquela igreja e o desafio que nós temos hoje. Porque os problemas, eles são parecidos, embora um tempo muito diferente na história, mas os desafios são muito parecidos. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, com uma tendência pecadora, ainda nos persegue. Né? Uma vez eu estava pregando e eu disse assim, um dia eu falava, né? As pessoas às vezes expulsam demônios e tal, né? Daí eu falei assim, um dia eu queria expulsar eu mesmo de mim, né? Porque às vezes a nossa dificuldade maior é a nossa carne, né? Tanto é que a Bíblia ela combate muito a carne, tanto é que o Novo Testamento ele combate a carne e as pessoas, os judaizantes, os religiosos, essas pessoas aí muito mais do que talvez até o diabo, né? Claro que o diabo ele age de maneira direta e indireta, né? Não estou aqui dizendo que não, mas entende? Então tem coisas que é o nosso desafio, e o nosso desafio com a nossa carne, porque a nossa tendência eu faço, eu consigo, eu aconteço, o mérito é meu, e aí é o perigo no cristianismo, e nós vamos ver por que isso é um perigo no cristianismo. Então eu quero ler aqui, capítulo 2, eu quero ler eu vou ler a partir do versículo 1 ali, só que daí eu vou pular, eu não vou ler o 2 inteiro, tá? Então eu peço que você tente fixar aí a sua atenção nisso. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse em vocês. Vou dar uma seguradinha aí. O que acontece? Paulo está dizendo que 14 anos depois ele foi a Jerusalém, ele levou com ele Tito e ele levou também Barnabé. Tito era grego, e depois para frente ele vai dizer que Tito, por ter se convertido ao cristianismo, ele não foi circuncidado. Então o que estava acontecendo?
Esses falsos irmãos que Paulo fala, os falsos líderes que estavam lá, o que eles estavam dizendo? Estavam dizendo o seguinte, esses que estão virando cristãos, eles também têm que continuar a praticar as práticas judaicas. O que eles têm que fazer? Eles têm que circuncidar, eles têm que continuar fazendo as práticas judaicas. Então não basta só você aceitar Jesus, crer em Jesus e seguir Ele. Não, você tem que fazer isso, só que isso não é o suficiente. E tanto é que depois ele usa esse argumento de Tito, que Tito não precisou e tal. E aí, no 4, ele fala assim, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. O que Paulo está dizendo? A liberdade que nós temos em Cristo de não precisar praticar isso, de não precisar desse adereço, de não precisar fazer essas coisas. Por quê? Porque eles estavam vivendo livres em Cristo. Eles estavam usufruindo de uma liberdade que só Cristo poderia dar. E o que isso tem a ver com a gente hoje? Alguém aqui é judeu ou não? É? Não, né? Essa semana eu estava falando com um cara, ele disse que ele é descendente de judeu. Digo, sério? Digo, mas deve ser um descendente bem longe, né? Mas ele disse que é. Ninguém é judeu. Então, o que a gente tem a ver com circuncidar? O que a gente tem a ver com não comer certos alimentos e tal? Se tivesse um judeu aqui, eu acho que não ia comer a feijoada ontem, Daniel. Porque, mano, o que tinha de carne não era pouco. De porco, né? O que tem a ver? Não tem nada a ver. Só que o que tem a ver com a gente é que a nossa tendência é começar a colocar em métodos, o nome dessa palavra é o calabouço do método. Nada a ver, depois eu vou explicar. Mas o método por quê? Porque, beleza, você segue a Cristo? Não, mas nós temos que fazer o culto assim, assim, assado. Se não fizer assim, não é suficiente. Se você for cristão, isso não é o suficiente. Você ainda tem que ser cristão, mas você tem que circuncidar, ou você tem que seguir esse método, aquele método, você tem que orar 3 vezes por dia, e você tem que fazer assim, ou assado, ou assado. E aí a gente começa a acrescentar coisas, que passa a ser aquilo que a gente faz, e o perigo é não usufruir daquilo que Jesus já fez. Essa que é a grande questão. Não há nada que nós possamos fazer que possa produzir salvação em nós. Nada, absolutamente nada, que não seja nos apropriar do que Jesus já fez. Por isso não há método. E é isso que Paulo, ele estava combatendo aqui, porque as pessoas estavam dizendo assim, não é o suficiente. E quantas vezes a gente, como cristão, a gente começa assim, talvez isso só, como se fosse só, né, não seja o suficiente. E aí hoje é dia de ceia, e o que a gente faz quando a gente pratica a ceia? A gente está dizendo para as pessoas que o que Jesus fez naquela cruz é suficiente. Isso é o Evangelho. O capítulo 1, nós já passamos por isso, Paulo está dizendo assim, olha, tem alguém aí que está pregando um outro evangelho que na realidade não é o evangelho. E qual que é o problema disso? Essa questão é que, quando nós colocamos o nosso mérito, naquele exato momento, nós anulamos aquilo que Cristo fez. Porque nós estamos dizendo assim, o que Jesus fez naquela cruz não é o suficiente, eu preciso acrescentar alguma coisa. Como se nós tivéssemos alguma coisa que pudesse acrescentar ao sacrifício de Jesus. Isso é o Evangelho de Cristo. E é isso que pulsa o meu coração. E é isso que é o que eu fui chamado para pregar, até o dia que Deus quiser que eu pregue, o dia que Ele não quiser mais também, Ele diz para mim, para de pregar. Mas isso é o Evangelho de Cristo, e é isso que nós vamos pregar, e é isso que eu prego, e é isso que Ele revelou ao meu coração. E ao coração de Paulo também. E ao coração de todos aqueles que querem um evangelho sem adereços. Porque qualquer coisa que a gente queira colocar para enfeitar o evangelho, a gente anula o evangelho de Cristo. Não que a gente anula o evangelho de Cristo por si, mas a gente anula na nossa vida. E era isso que eles estavam fazendo. Não, você segue Cristo, beleza, segue Cristo. Mas aí você tem que fazer tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. E aí anulou. Não tem nada para fazer. Está me entendendo? Vocês estão entendendo? Não tem nada que eu, que você, que a gente possa fazer que vai enfeitar ou que vai fazer com que o Evangelho de Cristo se torne mais alguma coisa que ele precise. Não tem mais nada para fazer.
Que não seja nos render e dizer, Senhor, enche o meu coração de Ti. Porque o grande desafio é esse. Esse é o grande desafio. E era isso que eles estavam fazendo aqui. E aí Paulo continua aqui. Quanto aos que... O versículo 6. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada. Não me julga pelo quê que ele fala aqui? Pela aparência. 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. O que Paulo está falando? Aos gentios. Assim como a Pedro, aos circuncisos, aos judeus. Então, Paulo foi chamado a pregar esses incircuncisos ao povo gentil. Paulo foi chamado, e Pedro aos judeus. 8. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Ou seja, gentios ou judeus, eles pediram, né? Lembre-se dos pobres, vamos pregar e vamos cuidar deles. Nós vemos no Novo Testamento as igrejas predominantemente gentias, que eram de cristãos convertidos que não eram judeus, ajudando as igrejas predominantemente judias, porque as igrejas eram mais pobres, e então os gentios começaram a ajudar. Enfim, tem várias citações no Novo Testamento disso. Né? Então, qual que era o medo de Paulo? Por que Paulo vai para Jerusalém? Por quê? Porque se os líderes que lá estavam começassem a colocar adereço no evangelho, a igreja ia se dividir e não ia ter o impacto que tivesse. Né? Tem uma parte do texto que fala que Paulo estava com um pouco de medo, de receio. Agora, que medo que era esse que Paulo tinha? Paulo não tinha medo da morte, porque ele pregava, era apedrejado, continuava a pregar. Paulo não era um covarde, porque ele ia para cima, pregava, enfrentava o que precisasse por Cristo. Antes de Cristo ele já fazia isso, porque ele ia para Damasco para matar os cristãos. Depois que ele se converte, então ele continua sendo um homem temente a Deus, ele passa a ser um homem temente a Deus, mas um homem valente. Paulo era valente. Paulo não era o tipo da pessoa que ia ter medo de qualquer coisa. Mas o medo que Paulo tinha era que os judeus que estavam em Jerusalém, que haviam se convertido ao cristianismo, começassem a colocar adereços ao evangelho, e aí o evangelho ele não ia ser tão grande quanto foi. E quando ele fala que aqueles que estavam lá, Tiago, Pedro e João, que eram colunas de Jerusalém, no caso do cristianismo em Jerusalém, estenderam a mão, ele disse assim, eles entenderam aquilo que eu estava falando. Eles entenderam aquilo que eu estava falando e eles estão comigo e é isso que nós vamos pregar. Então o que a gente vê no Novo Testamento é Paulo e os outros autores do Novo Testamento combatendo o quê? Combatendo coisas que pareciam o evangelho, mas não eram. Vocês estão entendendo? Coisas que pareciam o evangelho, mas não eram. Se eu perguntasse hoje para você e eu estivesse tendo uma conversa com você, e eu dissesse assim para você, o que é o evangelho para você? Você teria resposta assim? De bate-pronto? O que é o evangelho para você? E se eu fizesse outra pergunta ainda, o que não é o evangelho? Isso é algo bem importante de a gente entender. Porque desde que a bússola foi colocada para pregar, a nossa disposição de pregar o evangelho, nós temos falado desse evangelho. Portanto, não há adereço que a gente coloque. Portanto, não há sacrifício que a gente faça que possa colocar o mérito em nós e minimizar o mérito de Cristo. E a gente vai para uma segunda parte aqui. Desse capítulo 2,
que Paulo, ele fala de uma maneira mais clara. E eu vou direto para o versículo 14. Eu quero ler com vocês. O versículo 14 fala assim. Antes um pouquinho, Paulo fala, né, que ele repreendeu a Pedro e tal, porque Pedro, ele estava... quando os judeus não estavam de olho, ele ia lá comer com os gentios, né? Daí, quando os judeus estavam de olho, ele saía de lá, né? E aí, 14, ele fala assim: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? É disso que ele está falando. De pessoas que estavam exigindo gentios, você não era judeu, agora você vem para o cristianismo, mas tem coisas para fazer ainda. Tem que se circuncidar, tem que comer alimento assim, assim, assado, tem que fazer práticas judaicas. É isso que ele estava falando. Nós, judeus de nascimento, versículo 15, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus como sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Olha só. Está dizendo assim, não adianta vocês quererem voltar a praticar coisas, a colocar em vocês coisas para fazer, que isso vai santificar vocês, porque não há nada. Essa semana eu estava fazendo um discipulado e eu disse assim: nós não conseguimos produzir santificação. Você e eu, a gente não produz santificação. Presta bem atenção nisso. Nós não produzimos santificação. Assim como nós não produzimos salvação. Nós nos apropriamos da justificação em Cristo. Nós nos apropriamos do que Cristo fez para que possamos herdar a vida eterna através dele. Nós não produzimos liberdade em nós mesmos. Nós somos escravos. E o que Paulo está dizendo aqui é que se a gente se voltar para a lei, nós vamos nos tornar escravos da lei. Se nós nos voltarmos para os métodos, nós vamos nos tornar escravos dos métodos. Se eu colocar o meu relacionamento com Deus com algum método, eu vou me tornar escravo desse método. Só que aí eu vou idolatrar o método. É isso que acontece. Isso é idolatria. Nós idolatramos o método. Não, se o meu relacionamento com Jesus depende de que eu suba o monte todo dia, de que eu faça jejum 80 vezes por ano, não que essas coisas não são importantes, eu não estou dizendo que não são importantes, mas o que eu estou dizendo é que isso não produz salvação em nós. Porque senão nós passamos a entender o método, ou aqui nesse contexto, a lei como justificadora. A lei não era justificadora, muito pelo contrário. Era a lei que estava condenando eles. Assim como o método nos condena se nós formos pelo método, seja ele qual for. Paulo fala ali, né? 15. Nós, judeus de nascimento e não gentios, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O que a lei faz? Ela mostra o pecado, ela revela o pecado. Por isso que eu falo que nós não podemos produzir santificação. Porque quando a gente passa a pensar que eu mesmo posso produzir santificação, quando a primeira vez que eu tropeçar, o que vai acontecer? Eu vou me arrebentar emocionalmente e espiritualmente. Quando eu achar que alguma prática pode produzir salvação, eu vou ser idólatra dessa prática. E quando eu não conseguir cumprir isso, o que vai acontecer? Eu vou me tornar escravo disso e prisioneiro disso. Porque a gente não consegue. Se você tenta fazer isso. Tenta acordar um dia e pensar assim: hoje eu não vou pecar. Mas cuidado para não ficar desatento, né? Assim, acorda um dia e diz assim: hoje eu mesmo não vou pecar, eu vou conseguir. E fica vigilante. Pega
Sim, se você ficar em casa com a tua mulher, com teus filhos, vai ser mais difícil, né? Mas daí você pega, acha um morro, vai lá para o meio do mato e fica lá. Fica lá até anoitecer. Depois, quando você descer, você me fala se você conseguiu. E eu vou te dizer, é impossível. Porque você pode estar lá naquele lugar, mas a tua mente vai sumir de lá. E quando você menos esperar, sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar pecando. E eu não estou dizendo você porque eu estou como diz o filósofo, né? Me incluindo fora dessa. Eu não estou dizendo você, é porque eu também, todos nós. Ontem o pastor Daniel, com uma humildade imensa, ele contou um caso aqui, que aconteceu com ele, que tem que ter uma humildade gigante para falar em público. E ele falou. E sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, ó, que nós somos todos iguais. O que ele estava dizendo é que, quando nós colocamos a nossa força no nosso próprio punho, nós arrebentamos a nós mesmos. E é isso que a Bíblia está dizendo, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Dizer, Pedro, se tu achar que tu depende da lei, Pedro, você está lascado, você está no inferno. Quando Pedro quis colocar nele a força nele mesmo, sabe o que ele fez? Ele disse para Jesus, eu não vou te negar. Eu vou com você até a morte. Na primeira oportunidade ele disse, não, eu não sei, eu não vi, eu não conheço. Esse era Pedro. O mesmo Pedro aqui, depois de Atos, de uma igreja já estabelecida, o que ele faz? Ele está lá comendo com os gentios, quando aparecem os judeus, o que ele faz? Ele dá no pé. Por quê? Porque é o mesmo Pedro. Porque é o Pedro pecador. Ué, mas Pedro não foi fundamental na igreja de Cristo no Novo Testamento? Sem dúvida. Foi o cara que mais pregou. O cara que estava pregando em Atos e 3.000 pessoas, 5.000 pessoas se converteram. E o que aconteceu em Pentecostes? O Espírito Santo veio e... Quem estava pregando lá? Pedro. O mesmo Pedro que negou Jesus. E o Pedro que foge da responsabilidade aqui. Esse é Pedro, esse é você, esse sou eu. Ô pastor, mas será que não devia ter uma palavra aí que motivasse? É. Sem dúvida, né? Olha só o que ele fala no 17. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será então Cristo ministro do pecado? De modo algum. 18. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. O que ele está falando aqui? Eu acabei de destruir a lei, que a lei não era eficaz. E agora vocês estão o quê? Reconstruindo isso? Reconstruindo o mérito da lei? Reconstruindo essas práticas? Daí ele fala, né? Eu provo que sou transgressor. Tem uma incoerência nisso. Tem uma incoerência em nós cristãos quando a gente diz que crê em Jesus e acha que aquilo que a gente vai fazer vai produzir alguma coisa. Sabe o que nós podemos fazer no cristianismo para produzir alguma coisa? Nos render aos pés do Senhor, de Jesus, nos humilhar na presença dEle e fazer igual a parábola do fariseu e do publicano. Que o publicano fez, né? Senhor, eu não sou digno nem de olhar para ir para ti, porque eu sou um pecador. Sabe o que Paulo fala num dos textos dele do Antigo Testamento? Num dos pecadores que eu sou o maior, Paulo fala. Paulo fala que ele é o maior dos pecadores. Mas hoje nós vemos cristãos achando que são muito santos. Hoje nós vemos cristãos batendo no peito e dizendo, não, porque nós fazemos, nós acontecemos. Nossa, isso que eu faço aqui, isso aqui sim produz alguma coisa. Outro dia eu estava falando com uma pessoa e ela veio falar para mim que uma das funções da Bíblia é nos ensinar a gente a ficar, como é que ela falou assim? Criar estratégias para a gente se dar melhor na vida, não sei o quê. Eu falei, acho que não é isso aí não. Não é bem isso não. Sabe o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que o valor não está em nós. É isso que a Bíblia ensina. O valor não está em mim, não está em você. Pode esquecer. A Bíblia não serve para a gente ficar rico. A Bíblia não é coaching. A Bíblia não é nada disso. Outro dia eu falei, né? A Bíblia é a Bíblia para a gente ficar rico e para a gente ficar pobre.
Não é para isso que serve o evangelho. Não é disso que se trata. O evangelho se trata de uma natureza caída que nós não temos valor e que Jesus nos resgatou. É disso que se trata. E acabou. Isso é riqueza. Isso é riqueza. Não há riqueza maior que essa. Não há riqueza maior do que pessoas que estavam mortas, apodrecendo lá nas suas covas, e Jesus veio, deu a mão e a gente levantou e saiu andando vivo. Não é? Que riqueza maior que nós precisamos do que essa? Isso é o evangelho de Cristo. Isso é o evangelho de Cristo. E é com isso que eu me empolgo, e é com isso que eu quero falar, e falar, e falar, e falar. E mesmo que depois, meu Deus do céu, ninguém está entendendo. Esses dias a Grace falou assim para mim: meu amor, mas a gente está falando, né, tanto desse evangelho, e parece que parece que poucas pessoas têm entendido. Eu falei, não interessa, não vamos. O pastor André falou assim para mim: quando estiver cansado de falar lá em cima, as pessoas vão estar começando a entender lá embaixo. Eu digo, então eu vou continuar falando. Esse é o evangelho. Se você quer alguma coisa fora disso, pode procurar em outra coisa, não no evangelho. Porque aqui, se você procurar essas coisas, você vai se frustrar. E acabou. É isso que é o evangelho. Isso que é o evangelho. E acabou. Olha só o que ele fala aqui. No 19, Paulo: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Pois por meio do método eu morri para o método, para viver para Deus. Pois por meio das coisas que a gente tem que fazer, eu morri para as coisas que a gente tem que fazer para viver para Deus. E aí ele fala no 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo que vive em mim. Isso nós precisamos entender. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. É isso que Paulo está dizendo, gente. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive. Não há método, não há coisas a se fazer. Não vamos circuncidar, não vamos querer buscar coisas para a gente se dar bem. Não, eu morri para mim e eu vivo para Cristo. Esse é o evangelho. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu vou pregar esse evangelho até quando eu puder. Mas que nós vamos, isso vai cair no nosso coração. Daí Jesus fala assim para mim: meu filho, sou eu que vou produzir isso neles. É verdade, mas eu tenho que falar. Você que tem entendido isso, tem que falar. Você tem que entender isso. Que isso aqui, essa Bíblia aqui, né? Ela não foi feita para a gente se dar bem. Ela foi feita para a gente entender que o que a gente se dá é mal. Porque nós estamos falidos, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E se não fosse um Deus que se fez carne e viesse aqui e colocasse em nós o valor, por nós não temos valor nenhum. Depois de 4 dias que a gente morrer, nós vamos estar apodrecendo embaixo da terra. Ou vamos estar cremados, que é a melhor coisa que se faz. Não tem valor nenhum em nós. O nosso valor foi Cristo que resgatou. Em algum momento ele disse: eu vou morrer e vou ressuscitar por essas pessoas aí. Por quê? Porque eu, sendo Deus, vou me fazer homem pecador. Vou me fazer filho de um carpinteiro, de um construtor, para resgatar a vida dessas pessoas. E como diz em Isaías 53, que a Deus agradou moer Jesus naquela cruz. Porque naquele momento que Jesus estava sendo moído naquela cruz, era o meu pecado e o seu que estava sendo pago. E tanto é que Deus disse: eu vou moer Jesus na cruz. E quando Jesus fala: Pai, se possível, livra de mim esse cálice, ele estava falando: Pai, se possível, livra de mim, eu senti a dor de todos os pecados, de todas as pessoas, de todos os tempos. E aí ele falou: não é feita a minha vontade, mas a tua. E ele foi lá e pagou o preço por mim e por você. Portanto, não há nada que a gente faça que possa se comparar ou chegar a 1% de qualquer coisa que a gente faça que possa se comparar a isso. Não há nada. Portanto, toda vez que a gente coloca em nós qualquer valor em relação a Cristo, nós estamos anulando o sacrifício de Jesus na nossa vida. É isso que nós estamos fazendo. E é isso que é o evangelho de Jesus. É só isso. Fora isso é o que Paulo fala aqui, ó. Seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho.
20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo? Que ele vive porque ele faz? Não, ele está dizendo que ele vive, que ele não vive mais por ele, mas ele vive para aquele que pagou o preço por ele, que amou ele e que se entregou por ele. É isso que Paulo diz. E é assim que nós devemos viver. É isso. Qual que é o método? Não tem método, é se entregar e dizer, Senhor, faz em mim alguma coisa boa, porque se depender de mim eu estou perdido. É isso. Acabou. Não tem mais nada. Não anulo a graça de Deus, o 21, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. E aí eu posso fazer essa frase diferente. Não anulo a graça de Deus, pois se o método, se a justiça vem do método, se a justiça vem do que se faz, do que nós fazemos, Cristo morreu inutilmente. O que ele está dizendo? Que se nós começarmos a colocar, se eu fizer tal coisa, se eu fizer tal coisa, se eu fazer isso, se eu fazer aquilo, quando eu começo a colocar isso na minha vida, para que Jesus tenha eficácia em mim, eu passo a fazer o quê? Fazer com que a morte de Jesus se torne inútil na minha vida. Vocês estão vendo como isso é grave, gente? Por isso que o nome dessa palavra é o calabouço do método. O calabouço é uma prisão no fundo de um buraco. É nisso que a gente se mete quando a gente acha que coisas que a gente faz pode produzir salvação em nós, santidade em nós e essas coisas todas. A santidade em nós, ela é resultado da salvação que Jesus produziu em nós. A nossa santidade não pode nos levar a Cristo. É o contrário. É o que Cristo fez que produz santidade em nós. Vocês conseguem entender isso? A minha justiça não me leva para Cristo, mas a justiça de Jesus naquela cruz produz justiça na minha vida, justificação em mim. E o que acontece? Eu estou lá, Deus está olhando para mim com todos os pecados e a pessoa má, ruim, podre que eu sou. E aí Deus está olhando para mim, ele diz assim, esse aí direto para o inferno, pode ir. Só que aí eu pego e digo, não, Jesus pagou o preço por mim. Jesus, vem e toma conta da minha vida. E aí Deus olha para mim e fala assim, opa, não é mais ele, agora é meu filho. Não, agora ele vem para mim. Eita nós! Isso é o Evangelho de Cristo. Não tem nada que a gente faça, e eu vou repetir aqui, não somos bons. Não somos bons. Você e eu não somos bons. Não há bondade em nós. Não há santidade em nós. Não há justiça em nós. Não há. Amém? A bondade nele, a justiça nele, a santidade nele, a beleza nele, coisas maravilhosas nele que nós não conseguimos nem sonhar. E aí, quando nós estamos nele, nós passamos a usufruir disso tudo que ele pode nos dar. Que a coisa melhor disso tudo é, podemos ser chamados filhos de Deus. Isso é o Evangelho de Jesus. É isso. Mas eu comecei falando, né? Como que a gente vai linkar isso que Paulo escreve aos nossos dias de hoje? Se isso não é da nossa vida diária, então eu não sei o que é. Se isso não muda o nosso dia a dia, então eu não sei o que muda. Se isso não transforma a nossa vida, o modo com que a gente trata as pessoas, o modo com que a gente trata a nossa esposa, o nosso filho, os nossos pais, se isso não muda, eu não sei o que muda então. Se isso não faz de nós, de alguma forma, pessoas que, pelo menos, procuram ser mais justas, procuram ser mais santas, procuram ser mais honestas, procuram ser mais educadas, então eu não sei o que produz. Isso aqui se trata do dia a dia. Isso aqui não é religiosidade, isso aqui não é método, isso aqui não é coisa para a gente encher a nossa vida de coisas para fazer, que não produzem nada que não seja um ativismo barato, sem vergonha. Isso aqui produz vida, uma vida em Jesus, desse Jesus
que deu a vida por nós e que transforma todo o nosso dia. Transforma os nossos sonhos, transforma quem nós somos, transforma todo o nosso entorno. Esse é o Jesus que Deus me chamou para pregar. É isso, não tem mais nada. Isso muda o nosso dia a dia. E pronto.